Queridos irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre o poder do testemunho e da sua pregação. Até que ponto, até onde o seu testemunho tem influenciado pessoas, ou a sua fidelidade a Cristo em proclamar o Evangelho tem chegado e tem alcançado, de modo que pessoas têm vindo à fé por causa de você, do seu testemunho ou da sua instrumentalidade, da sua pregação. Pessoas têm se convertido, pessoas têm abandonado o álcool, as drogas, o crime, a vida promíscua, têm deixado os ídolos, as seitas, as heresias, por causa da influência que você exerceu, seja pregando ou seja testemunhando. Tem um versículo aqui que ele é extraordinário e que mostra a influência do apóstolo Paulo e da igreja de Roma. Em Filipenses capítulo 4, ele está terminando a carta, está se despedindo e está fazendo as suas considerações finais e está mandando saudações para as pessoas. No verso 22 ele diz: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Quem são esses santos da casa de César? Bom, César se tratava do imperador romano, da maior autoridade da época, do maior império que já existiu, o Império Romano. E sabemos que César era um pagão, um homem que não cria em Deus, um líder muito perverso. Os da casa de César falam daqueles que serviam no palácio, falam de parentes, pessoas próximas ali da família de César e pessoas que serviam no palácio, como juízes, como magistrados, como soldados. São várias pessoas que trabalhavam e serviam no palácio. E quando Paulo saúda eles, isso significa que eles eram convertidos. Então havia gente da família de César convertida. Havia soldados pessoais da guarda de César convertidos. Havia funcionários do palácio em várias áreas convertidos, salvos. Isso é fantástico. O coração do Império Romano foi alcançado. Cidade de Roma foi alcançado. O evangelho entrou lá dentro, de modo que aconteceu conversões no lugar mais fechado, mais difícil, mais pagão daquela época, do mundo daquela época. E como o evangelho entrou? Uma das formas do evangelho ter entrado foi através do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo ficou preso em Roma, ele ficou sendo guardado por 2 guardas em turnos e retornos que revezavam, e eles eram acorrentados junto a Paulo. Nesse tempo de prisão, Paulo evangelizou eles. Paulo testemunhou da sua vida a eles. Esses soldados puderam ver a fidelidade de Paulo a Deus, o quanto ele sofria por Cristo, o quanto ele amava, como ele se referia às Escrituras e a Deus de uma maneira doce e amorosa, e também discorrendo com eles da salvação que há em Cristo. E estes guardas, que ficavam com ele de dia e de noite, em turno e retorno, eram vários guardas que faziam rodízio, ficaram encantados com o testemunho de Paulo, com a pregação de Paulo. E eles começaram a se converter. Como se tratava, e que guardas eram esses? Eram guardas do próprio imperador. Eram guardas da guarda pessoal de César, eram guardas que trafegavam sobre o palácio. Então, ao se converterem, esses guardas levavam o evangelho para dentro das paredes do império. Eles começaram então a propagar o evangelho
e mais pessoas foram se convertendo. Não só outros guardas, como outros funcionários, como também membros da família imperial. Então, agora Paulo pode dizer: vos saúdam os da casa de César. Tem gente dentro do império salva, perdoada, nascida de novo. E como isso foi possível? A influência do apóstolo Paulo, seu testemunho, sua vida justa, reta, seu amor por Deus, sua fidelidade, seu temor e a sua pregação direta, ela convenceu os guardas, os homens, de um modo que o evangelho pôde adentrar além dos palácios, dos portões do palácio. Queridos irmãos, nós somos chamados para isso, para influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Quantas pessoas trafegam no seu caminho? Com quais e quantas pessoas você convive no seu ambiente de trabalho, na sala de aula, na vizinhança? Quanto tempo você passa por dia com as mesmas pessoas, ou por semana, ou por mês? E elas têm sido influenciadas pelo seu testemunho. Note que Paulo estava numa situação de adversidade. Ele estava preso. Ele teve seu direito de liberdade perdido. Ele podia estar lá murmurando, pranteando, praguejando. Todavia, Paulo via aquilo uma oportunidade de pregar o evangelho a pobres almas, que eram soldados. Precisamos, meu irmão, as pessoas lá do seu trabalho, da escola, da sua convivência diária, precisam testemunhar da sua fidelidade a Cristo, do seu amor a Deus, da sua postura reta e íntegra, que mostra o poder transformador do evangelho na sua vida. E elas também precisam ouvir da sua boca a pregação do evangelho, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, que morreu uma morte substitutiva, pagou pelo nosso pecado e ressuscitou no terceiro dia, e agora ordena que os homens se arrependam. E quem sabe, assim como esses guardas entraram além das fronteiras do palácio, nós também, por causa da minha e da sua influência e pregação, muitos não venham se converter, e através desses, tantos outros que vão transpassar as fronteiras municipais, estaduais, federais, e vão alcançar pessoas que nós nem temos ideia. Peça a graça de Deus para testemunhar e pregar a toda criatura da terra. Grande abraço.